Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos sobre a negação dos direitos às comunidades tradicionais. Eu vou utilizar a mesma terminologia que os três especialistas estão colocando. Valorização das comunidades tradicionais, porque aí nesse debate a gente inclui também a população quilombola, os irmãos que sofreram com massacres recentes na região amazônica. Lucas, o que é a atual crise na FUNAI? Vamos pensar, essa entidade que representa e que era para proteger o direito dos índios, o que é essa atual crise? Eu acho que está havendo um sistemático desmonte da FUNAI. Então, a FUNAI, que é fundamental para o nosso país, ela está sendo assassinada aos poucos e está sendo literalmente desarticulada. Então, ela teve uma redução de mais de 80 quadros dos seus quadros, né, dos quadros comissionados, e a saída do antigo presidente da FUNAI, o Toninho Costa, se deu, ele próprio, que já era uma indicação de partidos conservadores, ele largou, porque o orçamento mensal da FUNAI é de 9 milhões. Ele denunciou isso nas redes, né, todas. Aí o Ministério da Justiça passou para eles 5 milhões. Ele falou, não, mas está faltando 4. Aí a resposta do governo foi, não, você tem que se virar. Então ele falou assim, isso é uma falta de vergonha do governo tratar a FUNAI dessa forma. Então ele renuncia no meio dessa crise, devido aos cortes que estavam acontecendo sistematicamente, um último corte de 30% que se deu de fevereiro para março, fazendo com que a FUNAI comece a desmontar suas bases na Amazônia e das 19 bases de proteção dos povos indígenas recém-contactados, que precisam ser protegidos dos mineradores. Essas bases, 5 delas foram desmontadas, a FUNAI deve desmontar mais 6, porque ela não tem orçamento para manter essas outras 6 bases. Então, até março nós tínhamos 19 bases, perdemos 5, vamos perder mais 6, ou seja, já foi diminuído pela metade, sendo que é conhecido com todo mundo que milita na questão indígena que a mineração nas terras indígenas se dá por meio do sangue. Ou seja, os confrontos entre mineradores e povos indígenas resulta no extermínio dessas comunidades indígenas, ou seja, leva adiante o etnocídio, que o Brasil não deu conta de estancá-lo. Né? Avelin, qual que é o impacto disso no dia a dia das comunidades? A gente está falando da extinção mesmo, sangue, é cortar os braços, né? Qual que é o impacto disso? É esse massacre, né, diário, assim, é você viver com medo, é você pensar que não vale a pena resistir, que você se integrar nessa ideia do integracionismo seria melhor, então, virar mão de obra barata na cidade grande, do que ficar ali na mira de fazendeiro, na mira de grileiro, na mira de assassinos, na verdade, né? Então, até lembrando esse massacre que aconteceu com o povo Gamela, vai fazer um mês agora, em que o povo Gamela foi atacado violentamente, assim, crianças, idosos, e sem a menor misericórdia mesmo, mãos decepadas, joelhos, tendo seus... O parente teve o tendão cortado da perna, e casas queimadas, assim, como se não fosse nada, como se não fosse um povo com direito à existência. Então isso gera em nós muita dor, mas também não faz com que a gente, desanime. A gente está sobrevivendo a massacres há 517 anos. Isso faz com que a gente perceba que a gente vai ter que se organizar cada vez mais para poder resistir a esse tipo de massacre. Sem a FUNAI, fica difícil isso? Fica muito mais difícil. Ou a FUNAI ela é uma peça Não, a FUNAI é importante. Inclusive aquele deputado Leitão, o que foi... André Moura. Ele que estava querendo fazer... Não, é o Newton Leitão. Ele queria fazer com que... Ele deu esse argumento falando que agora os indígenas teriam voz, como se a FUNAI fosse aqui calasse a nossa voz. Mas é um argumento falso. Até porque sem a FUNAI a gente não vai ter nenhuma representação, nenhum órgão que nos represente junto ao governo. A FUNAI já tem sido calada, né? Então, quando eles falam que sem a FUNAI vai ser melhor para a gente, não, nenhuma liderança indígena, articulação dos povos indígenas, ninguém concorda com isso. A gente sabe que a FUNAI é necessária para a gente. A gente estava agora no acampamento Terra Livre, em Brasília, mais de 4 mil indígenas,
com mais de 200 etnias. E não fomos recebidos, nós, na verdade, fomos recebidos a bala, né? A bala de borracha, gás, bomba de gás. E havia uma reunião no Senado marcada com as lideranças não foram recebidas, como você falou, né? O Osmar Serraglo recebia todo mundo do agronegócio, né? Mas nenhuma liderança indígena. Porque eles sabem que se eles começarem a pagar as dívidas que eles têm com o agronegócio, eles vão acabar mesmo, eles não têm como pagar, porque é preço de sangue mesmo. E o nosso povo não vai desistir, a gente vai lutar, até o último indígena mesmo, a gente vai lutar até o fim pelo nosso direito de existir, pelo nosso direito de ser brasileiro, porque nós não somos qualquer bicho, qualquer que caiu nesse país. Esse país é nosso, por direito, inclusive. João, eu coloquei a palavra aí, André Moura, que é o atual líder do governo na Câmara dos Deputados, e o Toninho, antigo presidente da FUNAI, ele diz que foi uma pauta do André Moura a indicação de 20 pessoas para o quadro da FUNAI. A gente está falando aqui agora para o governo de quadros do terceiro escalão, né? Tem lá os apoiadores dos deputados e quem, de alguma forma, apoia o governo que está. E aí eles precisam de alocar essas pessoas em alguma estrutura da máquina do Estado. Amigo telespectador, é assim que funciona. E aí o Toninho coloca, mas espera aí, vocês me tiram 48% do meu orçamento. Eu tenho que fechar unidades, não tem concurso público. Ainda vou ter que colocar 20 pessoas aqui que não têm formação nenhuma. Porque aí poderíamos pensar 10 geógrafos, 5 sociólogos, uns 3 antropólogos, médicos para rodar nas áreas indígenas, ok. Mas são 20 pessoas com nenhum gabarito, cabide de emprego, da bancada ruralista. Da bancada ruralista, exatamente. Aí, João, perguntado o deputado, ele fala assim, mas no presidencialismo de representação, nesse presidencialismo de colisão, isso é muito normal mesmo. Ou seja, a desculpa é deslavada mesmo. O que de alguma forma, podemos pensar que a Secretaria está fazendo, João? Aqui no estado de Minas Gerais, aí falando, né, hoje na condição também de gestor, né, e da gestão da política no estado de Minas Gerais para povos, comunidades tradicionais, né, indígena, cigano, quilombola, geraizeiro, vazanteiro, catingueiro, povos de matriz africana, povo de circo, congadeiro, né, pomerones, todo esse conjunto que é a nossa sociodiversidade, né, e no campo assim, que a gente tem construído nos últimos 2 anos e meio com a população indígena, tem trabalhado a escuta, a participação das comunidades indígenas no processo de construção que nós estamos procurando avançar de uma política estadual para os povos indígenas, né, que estaria aí no campo, né, do que nós temos hoje como desafio, que é a construção da política estadual de desenvolvimento sustentável para povos e comunidades tradicionais, que é uma lei, a Lei 21.147, que estabeleceu essa política, inclusive com uma comissão estadual de povos e comunidades tradicionais com representação indígena. Né? Nós temos 4 representações indígenas de 4 etnias nesta comissão, que está com essa tarefa. Então, aqui a gente tem buscado o diálogo, a participação constante e permanente, né, no diálogo com as populações indígenas, inclusive naquilo que está pautado na Convenção 69. Né? Qualquer ação com as comunidades tradicionais, elas precisam ser escutadas. Não só escutadas, mas participar a todo momento. Então, isso é o mínimo, isso é o mínimo que a gente tem garantido aqui. Claro, há um passivo muito grande, sabe, no estado de Minas Gerais, né? Inclusive, há ainda um desconhecimento, né? Muita gente que diz, existe em Minas Gerais? Existe. Os autodeclarados são em torno de 30 mil indígenas, um pouquinho mais de 30 mil indígenas. Agora, vivendo nas aldeias, índios nas aldeias, nós temos hoje, são 19 mil, né, indígenas. A boa parte da política hoje ela está, né, para os indígenas, inclusive em termos de orçamento, de recursos da política pública, os indígenas vivendo nas aldeias. Agora, embora nós temos avançado em Minas Gerais no diálogo, Evelyn mesmo já participou, né, recente numa reunião, para a gente pensar no acesso a políticas públicas para os indígenas que estão vivendo desaldeados, ou com alguns dias em contexto urbano. O dado do IBGE indica que 36% dessa população indígena, inclusive, vive em centros urbanos, né? Aí é a hora que lembramos do Índio Galdino em Brasília, que é a única hora em que se pensa em população indígena, inclusive vivendo no próprio centro urbano. Né? Então, isso aqui nós estamos exatamente porque essas demandas, necessidades dos indígenas nessa situação, né, que a gente sabe é resultado de um processo de expropriação do território, da cultura, né, porque Evelyn pode falar melhor, o indígena não é estar na cidade, né? Ele está na aldeia, é isso que os indígenas, né, defendem. Nosso lugar é na aldeia, não é no grande centro. Mas nós temos essa situação. Então, aqui em Minas Gerais, nós estamos construindo, com um conjunto de secretarias, né, no diálogo com os indígenas,
para a gente pensar exatamente no acesso às políticas públicas, né, de saúde, de educação, de assistência social, né, o que a gente tem construído aqui, procurado, inclusive com a participação da FUNAI, que nós entendemos aqui em Minas Gerais que não se trata de substituir a FUNAI, né, agora o governo do Estado, né, como substituir a FUNAI tem participado de todo esse processo de discussão que a gente tem construído, né, na política dos povos indígenas de Minas Gerais, inclusive os problemas que a gente enfrenta, né, com os povos indígenas do nosso Estado ainda, né, ainda do acesso pequeno às políticas públicas. Nós temos um caso sintomático, né, todos os grupos indígenas estão em situação de vulnerabilidade, mas aqui em Minas Gerais nós temos o caso dos machacalis, né, que é um caso sintomático, né, que a gente tem acompanhado, inclusive, junto com a FUNAI, na construção de política pública, na questão da própria política cultural, a gente está avançando no machacalis agora, na questão do patrimônio material machacalis, foi feita uma consulta com as lideranças machacalis, o que eles querem, inclusive, né, em termos de proteção do seu patrimônio, assim como está sendo pensado, né, com os CRENACs. Os CRENACs tiveram um impacto agora muito grande, né, a partir do desastre, do acidente, né, de Mariana, né, quer dizer, o rio, né, praticamente está morto, né, e um grupo que o rio a sua origem é o rio, né, então há um impacto. Então, do ponto de vista do Estado, a gente tem trabalhado. Claro que há a responsabilidade que né, no que aconteceu de Mariana, que é da empresa agora. O Estado está atuando na articulação com as diversas secretarias daquilo que já era, inclusive, um passivo histórico em relação, né, às comunidades. Eu vou voltar no terceiro bloco, e aí contigo, Avni, perguntando exatamente, estendendo um pouco na questão que o João coloca. O que a população indígena quer, de fato? Vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.